Ora então, bem-vindos a todos, aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Obrigado desde já por mais estes 30 minutos de partilha, porque é sobre isso que vamos falar durante este momento. É uma partilha, neste caso é uma partilha minha convosco, não é? Mas depois, mais tarde, vocês também poderão ter hipótese de o fazer através dos meus canais pessoais, as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, e acima de tudo através do Instagram do Les Mills Portugal ou do Facebook do Les Mills Portugal. Então, o tema que eu vos trago hoje aqui, e para partilhar convosco, é o rapport e as equipas. Estamos numa altura em que presencialmente é difícil fazê-lo. Vocês todos sabem que já presencialmente é um trabalho difícil para nós, porque liderar equipas ou estar dentro de uma equipa liderando à nossa maneira ou tendo o nosso papel, já por si só é difícil, não é? É uma tarefa árdua. No entanto, à distância, então, torna-se ainda mais árdua. Então, aquilo que eu queria nestes 30 minutos de partilha era que vocês levassem pelo menos uma ação que pudessem aplicar amanhã. E assim, aplicando essa ação, poderão depois passar para outras tantas que eu vou partilhar convosco, que vos pode acrescentar valor, que pode potenciar as vossas equipas, que pode ajudar a colmatar algumas lacunas que as equipas têm, que vos pode ajudar nestes tempos de afastamento e, acima de tudo, que vos traz mais valia enquanto pessoa e profissional. Eu espero que estejam extremamente bem dispostos, extremamente abertos para aquilo que vai acontecer nos próximos 30 minutos e vou desde já partilhar convosco a minha tela para darmos início então à apresentação. Vamos a isso. Então, o objetivo já sabem qual é, levar uma ação para vocês aplicarem amanhã, okay? Seja ela qual for. Há uma delas que eu vou partilhar a meio desta partilha, passando a redundância, que para mim é a chamada partilha ou ação de ouro. Ou seja, é aquela que pode mudar muito rapidamente aquilo que vocês estão a fazer neste momento, ou identificar alguma coisa que vocês não estejam a fazer da forma tão correta neste momento. Antes de começarmos pelo rapport, deixem deixar-vos aqui com uma pequena intro. It's smarter to travel in groups. Take the bus. The lane. Certamente vocês já tinham visto esta apresentação ou este vídeo. Se quiserem ver mais alguns vídeos desta mesma empresa, é só irem ao YouTube e pesquisarem, porque vão certamente encontrar mais alguns dentro do mesmo caráter, ou seja, um caráter fun, mas que nos deixa sem dúvida a pensar do que é isto de trabalhar em equipa, não é? O que é que são os nossos pares, com quem é que nos identificamos. Então, vamos começar pelo rapport. Este será o primeiro tema que eu quero falar convosco e funciona como uma introdução àquilo que depois nós vamos falar acerca das equipas. Então, mas o que é isso do rapport? Bom, eu sei que muitos de vocês sabem o que é o rapport. Outros, nem por isso. Outros até acham que sabem e estão a pensar neste momento. Sim, eu tive uns sapatos de vela na altura quando era mais novo dessa marca. Bom, estou claro a falar do rapport. Ok, eu sei, vocês entenderam. O importante aqui é perceber que o rapport é, sem dúvida, nós deixarmos de estar no nosso mundo e conseguirmos entrar dentro do mundo de outra pessoa. Ou seja, é conseguirmos perceber que a nossa comunicação está a ser de um para o outro e do outro para um, neste caso.
Como vocês sabem, se assistiram, a nossa primeira comunicação, esta formação gratuita, foi dada pelo Luís Cerca e foi acerca disto mesmo, sobre comunicação. E sem dúvida que durante a apresentação dele, ele tocou algumas vezes neste ponto, no rapport. Então, como é que nós conseguimos entrar no mundo de outra pessoa? Como é que nós conseguimos que essa pessoa nos ouça? Como é que nós conseguimos ouvir essa pessoa? E, se bem se lembram e assistiram, o Ivan falou sobre isto. Escuta ativa. E para haver essa escuta ativa, eu preciso estar em rapport com outra pessoa. Ou seja, na mesma linha de pensamento, na mesma linha de audição, na mesma linha de presença. E aqui para tocar no ponto do estar presente. Para estar presente eu preciso de confiar na pessoa, eu preciso estar ligado a ela, eu preciso de estar a ouvi-la e, para além disso, preciso de tomar ações sobre aquilo que eu vou ouvindo. Então, o que é isso do rapport? Nós ligamos aos nossos pares e é com eles que estabelecemos este rapport, ou com quem estabelecemos da melhor maneira, este elo de confiança, este elo de ligação. Os valores pelos quais nós partilhamos identificam-nos. E todas as pessoas têm os seus valores. Os valores são de cada um de nós, no entanto, existem valores que são partilhados entre nós. E, normalmente, nós ligamos às pessoas que têm os mesmos valores, ou a maioria dos valores que nós temos. Depois, claro, temos dentro das equipas ou dentro das empresas valores que são comuns e aos quais nos ligamos. Estes, por exemplo, são uns valores com os quais eu me identifico, ou são alguns dos quais eu me identifico, para além dos meus que eu já tenho. E são os valores da empresa que eu represento, não só a empresa a nível mundial, mas também cá em Portugal, a empresa Les Mills Portugal. Então, quais são as melhores ferramentas que nós temos para criar este rapport? Para viver estes valores, estar com os nossos pares, mas no fundo estar realmente em rapport com eles. Então um deles é o nosso corpo. Muitos de nós dizem que o nosso corpo fala por nós, as nossas ações, a forma como nos posicionamos. Então, se estivermos de uma forma aberta, descontraída, com alguém que estemos à nossa frente, será mais simples estarmos em rapport com ela. No entanto, temos um complemento muito grande. Outra ferramenta que nós podemos usar no nosso dia-a-dia para estabelecer rapport, ou para complementar este rapport que nós fazemos com o nosso corpo. E esta ferramenta é a nossa cara. Na nossa cara está incluído os olhos, a boca, os olhos porque transmitem e são o espelho da alma, a boca porque transmite o nosso sorriso, ou porque também caracteriza por algumas microexpressões que nós possamos fazer, tanto com aquilo que temos à volta dos olhos, como aquilo que temos à volta da nossa boca. Então estas são duas ferramentas potentíssimas que nós podemos usar para criar rapport. A forma como nós estamos perante os outros. A forma como nós transmitimos para a outra pessoa. Muitos de nós entendem rapport como empatia. Sim, é empatia, mas não é só empatia. É muito mais do que isso. É todo um complemento de características que nós temos e que nós usamos e ferramentas que nós temos também, como aquelas que eu vos disse agora, que podem ajudar a complementar esta empatia que nós queremos criar com o próximo. Então, como vos disse há pouco, nós identificamos sempre com alguém, seja com os nossos pares, com os nossos grupos, seja com os nossos amigos, com os nossos familiares, porque nem sempre os nossos familiares se identificam connosco, são apenas nossos familiares. No entanto, os nossos amigos, certamente, ou o nosso grupo de amigos, certamente, é um grupo de pessoas com o qual nós nos identificamos, às quais nós confiamos. E não tendo amigos em todo o lado, não é? Porque nem todos aqueles que nós conhecemos são nossos amigos, são conhecidos. Nós queremos na mesma estabelecer este rapport com eles. E como vos disse no início, nesta fase torna-se difícil, não é? Estabelecer este tipo de rapport quando nós estamos tão distantes.
No entanto, continuamos a ter o nosso grupo de amigos, o nosso grupo de trabalho, as nossas equipas e a empresa para a qual trabalhamos. Então, que estratégias é que nós podemos usar para estabelecer na mesma rapport nestes momentos? Momentos como este, que vocês podem fazer em reuniões com amigos ou em reuniões com a vossa equipa ou com a vossa empresa. O que é que vocês podem usar? Gostava que pensassem alguns segundos sobre isso, enquanto eu vou partilhando algumas ideias convosco. Então, a primeira delas é usar sempre o nome da pessoa quando estão a estabelecer ou a querer estabelecer confiança ou empatia com ela. E isto funciona não só na parte online, mas funciona também, ou mais ainda, na parte presencial. Mas experimentem, quando estão a estabelecer contacto através de uma reunião online, quando estão a escrever num grupo dos vossos amigos, da vossa equipa, experimentem em referenciar sempre o nome dessa pessoa. O nome é talvez das palavras que nós mais ouvimos na nossa vida. É aquela que nos identifica. Isto funciona não só connosco, mas funciona também com os animais. O que é a primeira coisa que nós queremos que os animais aprendam? O nome. Para quando nós chamarmos, eles terem alguma reação perante isso. Seja olhar, seja levantar as orelhas, seja fazer um ruído. E o mesmo funciona connosco. Então, não podendo estar presencialmente e dizer o nome da pessoa cara a cara, experimentem fazê-lo através da escrita ou experimentem fazê-lo através da fala, mas numa reunião de Zoom, de Teams, de Meet Google, o que quer que seja, passando aqui a publicidade às empresas. E este é o primeiro ponto. O segundo ponto é, experimentem replicar as palavras que essa pessoa mais usa. Identifiquem na escrita dela. Identifiquem na voz dela. Que palavras é que ela costuma usar com muita frequência? E que se querem estabelecer o rapport com aquela pessoa em especial, então repliquem essa palavra. Repliquem todas as palavras que vocês ouvem. A ideia aqui não é copiar e dizer tudo aquilo que ela diz, também não é aquele jogo que jogávamos quando éramos mais crianças, não é? Que alguém diz alguma coisa e eu repito exatamente a mesma frase. Não, é pegarem palavras que estão inerentes em cada frase e que essa pessoa diz muitas vezes. Bem, repliquem. E este é o segundo ponto que eu vos queria passar. Tenho mais dois. O terceiro ponto é fazer claramente perguntas abertas. Ou seja, perguntas fechadas, a pessoa responde sim e não. Perguntas abertas vão fazer com que a pessoa fale, com que ela se abra. Então experimentem fazer perguntas abertas para descobrir, por exemplo, os seus interesses. O que é que ela gosta? O que é que ela faz mais? E depois tentem linkar os seus interesses aos vossos. Mesmo que eles não sejam os mesmos. Haverá sempre coisas que vão ser semelhantes, ou pelo menos partilhas que vocês tenham, que tenham passado pelos interesses da outra pessoa. Por último, usar ferramentas, neste caso na escrita, que as várias aplicações de escrita nos oferecem. E elas são os emoticons, que refletem emoções, não é? E os GIFs. Como é óbvio, depois vocês têm que contextualizar isto dentro do grupo para o qual vocês estão a fazer este tipo de mensagem. Como é óbvio, numa reunião com o board da empresa, não vão estar a partilhar GIFs e emoticons constantemente. Não de todo. Então, fazer uma análise das pessoas com quem estão a partilhar, depois perceber se essa pessoa também vos retribui da mesma forma e, se ela retribui, continuar a fazê-lo para criar essa tal empatia, criar esse tal rapport. Então, estas são as primeiras, neste quase, 4 ações que eu queria partilhar convosco em relação ao tema do rapport. Está bem? Experimentem aplicar todas elas. Experimentem aplicar apenas uma, mas experimentem fazê-lo já de seguida. Está bem? Quando acabar esta partilha, experimentem fazê-lo com o vosso grupo de amigos.
Experimentem fazê-lo com a vossa equipa, com os vossos familiares, whatever. Está bem? Aqui o momento é para a ação. Experimenta. Bem? E certamente vão ter respostas diferentes, resultados diferentes, para a mesma partilha nos diferentes grupos. Vou relembrar. Usar o nome da pessoa, depois replicar algumas palavras que ela diz constantemente, depois fazer perguntas abertas e, por último, usar os GIFs ou os emoticons, como vocês lhes queiram chamar, aqueles bonequinhos amarelos que transmitem as tais emoções e que podem acrescentar à vossa comunicação para criar este rapport que vocês tanto desejam e que nós tanto desejamos ter com as pessoas que estão à nossa volta. Ok? Vamos a isso? Bom, eu espero que depois desta partilha, desta primeira ação, haja comentários, lembrem-se, nas minhas redes sociais ou então Les Mills Portugal. Está bem? Espero que sim. Então a pergunta que ficou aqui foi rapport. Então, mas porquê que são as equipas então tão importantes? Já falámos de equipa, já falámos dos nossos pares, já falámos dos valores associados a isso, já falámos das pessoas com quem nos identificamos, criamos aqui uma estratégia com ações para nós aplicarmos brevemente, portanto, está nas vossas mãos, depende sempre de vocês. Porquê que as equipas são importantes? Então, não tem a ver com isto. Muitas das vezes nós trabalhamos num ginásio, num clube, num health club, e ao nosso lado temos um concorrente, ou temos dois, ou temos vários concorrentes. E nesses mesmos concorrentes, eles usam os mesmos serviços que nós e usam os mesmos produtos, às vezes de marcas diferentes, mas para os mesmos fins. E muitas das vezes nós questionamos, mas porquê que ele tem tanto sucesso se tem as mesmas coisas que eu, se pratica os mesmos valores, se o espaço é semelhante, mas porquê é que ele tem tanto sucesso e eu não tenho? O que é que me está a faltar? E muitas das vezes é isto mesmo. Não é nada financeiro, não é estratégico, não é tecnológico, é apenas uma diferente forma da equipa se mexer dentro daquele espaço que promove um enorme bem-estar e que faz com que as pessoas que o frequentam voltem mais vezes. Porque, no fundo, é isto que nós procuramos. Nós queremos captar clientes, sejamos nós instrutores, sejamos nós gestores do clube, sejamos nós o CEO da empresa. Nós queremos captar clientes, mas, acima de tudo, nós queremos retê-los. E, para isso, não chega só a ter os melhores aparelhos, a melhor tecnologia, se nós não tivermos uma equipa ou um grupo de pessoas que trabalhem em equipa para fazer com que as coisas aconteçam. Com que seja realmente produtivo ter tudo aquilo que nós temos lá dentro, ou seja, pelo qual o gestor investiu, ou para fazer aquilo acontecer. Então, o trabalho de equipa é fundamental, mas não é fácil. Todos nós sabemos que é extremamente difícil criar uma equipa. E nós vemos em tudo aquilo que está à nossa volta, seja dentro da nossa área, ou seja em muitas outras áreas, que é difícil criar uma equipa e depois manter essa equipa. Então tem tudo a ver com o sucesso que nós temos com as pessoas que estão dentro dessa mesma equipa. Vou-vos deixar aqui algumas curiosidades. É um sabias que, quase com um call to action. Ou seja, nós podemos, deste sabias que, amanhã transformar isto numa ação. Já mudar o nosso comportamento para amanhã produzir efeitos diferentes na minha equipa. Então, primeiro sabias que... Vocês sabiam que... Ricardinho. Não, hoje não é o Ricardinho. Mas 30% dos trabalhadores a nível mundial se sentem envolvidos e inspirados nas suas carreiras. Apenas 30%. Aquela comum afirmação de que eu não faço aquilo que gosto. Portanto, 70% das pessoas não fazem aquilo que gostam. E a verdade é que nós sabemos que dentro da nossa área existe muita gente a fazer aquilo que gosta. E se calhar nós estamos envolvidos neste 30%. Neste caso,
eu estou envolvido nestes 30%. Eu faço parte destes trabalhadores mundiais que se sentem envolvidos e inspirados nas suas carreiras. 41%, apenas 41%, do desenvolvimento das suas competências estão alinhados com a estratégia organizacional. O que é que isto significa? Significa que muitas das vezes eu tiro uma formação, por exemplo, que não vai acrescentar nada ao trabalho que eu faço no meu dia-a-dia. Ou seja, eu só estou a tirar uma formação porque tinha gosto naquilo, mas isso não vai acrescentar aquilo que eu faço no meu dia-a-dia. Então, é fundamental que, para isso, a empresa desenvolva ou a equipa desenvolva um planeamento baseado nas competências que todos temos, e já vamos falar mais à frente sobre quais são essas competências de cada membro de cada equipa, mas que estejam diretamente direcionadas para aquilo que vocês fazem no vosso dia-a-dia. Como é óbvio, podem tirar ou podemos tirar outras formações apenas porque sim, porque queremos, porque gostávamos, por hobby. No entanto, se não conseguimos ter sucesso com aquilo que temos atualmente, se isso depende das minhas competências, então eu tenho que direcionar planeando aquilo que eu quero fazer dentro da minha empresa. Também canalizar as energias para aquilo que a empresa pretende e precisa. Esta é extremamente curiosa e eu sei que esta vão passar a aplicar mais vezes. 90% da informação é retida através de team buildings, em vez de ações tradicionais. Ou seja, quando fazemos algo em grupo e quando acrescentamos a isso uma característica mais fun, mais divertida, a informação que nós recebemos é retida com muito maior capacidade do que se o fizermos de outra forma qualquer. Então o que é que nós vamos fazer a partir de amanhã? Sim, vamos planear mais team buildings. Eu acredito que vocês o vão fazer, porque isso vai ajudar a vossa equipa, vai-vos ajudar a vocês, vai ajudar a vossa empresa a ter mais sucesso. Por último, dizer-vos que a maioria das receitas com os trabalhadores que estão motivados é muito maior do que com aqueles que estão desmotivados. E isto é 2,5 vezes superior com trabalhadores motivados do que com trabalhadores que não estão motivados. Então, estes processos que nós vimos antes vão ajudar a que eles se motivem ou vão ajudá-los a motivar mais. Se isso não acontece, ok, então entra na área da motivação, tira uma formação da motivação e estamos já a complementar aquela lacuna que nós tínhamos naqueles 41% que eu vos informei do sabias que. Plano de ação, planear e criar team buildings, planear e criar formações que estejam linkadas àquilo que nós precisamos no dia-a-dia para todos os profissionais, para a nossa equipa e para todo o grupo de pares que está à nossa volta. Então são estas características como competências de comunicação, capacidade de resolução de conflitos e crise de motivação, que devem ser monitorizados e trabalhados de forma diária como forma de gerir o nosso desempenho. Bem, usem-nas. Tem aqui mais 2 estratégias ou 2 ações que podem usar para conseguir motivar os vossos parceiros. Nós sabemos que isto é uma coisa inerente ao nosso negócio, é inerente às equipas. Nós sabemos que o talento pode ajudar a ganhar, pode ajudar a ter sucesso, mas se nós não tivermos uma equipa motivada, uma equipa no real valor da palavra, então é impossível ter sucesso. Bem, pessoas sozinhas não conseguem chegar a lado nenhum. Aliás, tão simples quanto isso, todos nós conhecemos, existe um Cristiano Ronaldo que é português e sozinho ele não conseguiria ter ganho um campeonato da Europa. Não é? Foi toda uma equipa. Ele foi importante? Foi. É importante na equipa dele, trabalha mais que os outros, pelo que nós ouvimos, pelo que nós lemos, sim. É importante o talento dele, sem dúvida que uma equipa tem muito a ganhar com o talento dele, mas ele sozinho não conseguiria ganhar nada. Ele sozinho, noutra equipa muito fraca, não seria o jogador que é agora.
Isto para vos dizer que a equipa é fundamental para ele ser a pessoa e profissional de sucesso que ele é hoje. E isto replica-se para tudo aquilo que nós fazemos também. A vossa equipa é importante para aquilo que vocês são no dia a dia e no vosso futuro. Então, se nós sentimos isso com a nossa equipa, dentro da nossa equipa, provavelmente eles também vão sentir isto da nossa parte. Isto se acontecerem alguns fatores que eu também depois quero partilhar convosco durante o resto desta apresentação. Existe algo que nós chamamos de coesão de equipa. A coesão de equipa baseia-se em alguns processos. Existe um debate grande sobre que papel tem um líder que esteja identificado ou que não esteja identificado dentro das equipas. Eu costumo fazer uma pergunta que se pode deixar a pensar. Normalmente os gansos movimentam-se em V. A pergunta que eu vos deixo é: vocês sabem porque é que os gansos se movimentam em V? Eu sei a resposta. Eles movimentam-se em V, em forma de V, para se deslocarem de um sítio para outro. É verdade. Não, na realidade, eles deslocam-se em V porque conseguem cortar melhor o vento quando se estão a deslocar. É porque aquilo cria menores barreiras. E sabemos que os gansos, quando estão a movimentar-se nesta forma de V, levam o seu líder à frente. E quando o líder está cansado, o líder passa para trás, para a parte de trás do grupo, e outro elemento mais forte substitui o líder. No entanto, os gansos continuam-se a movimentar da mesma forma, em forma de V. E quando existe algum ganso que fica para trás, cai, fica ferido, existe sempre um ganso dentro do grupo que volta atrás e fica com ele para o tentar levar de volta. E se isto não acontecer, eles morrem os dois. Isto mostra uma gigante coesão de equipa ou de grupo que os animais têm. Portanto, eles identificaram um líder para os guiar, um líder, a sua equipa acredita e confia naquele líder. Quando o líder está cansado, ele vem para a parte de trás do grupo e outro ganso assume a liderança. E se algum dos gansos ficar ferido, cansado, ao ponto da exaustão e ficar para trás, existe sempre um deles que fica com ele até o momento da morte. E a pergunta que eu vos deixo, mais uma, é: quase de forma dramática, vocês morreriam para ficar com algum elemento da vossa equipa? Porque o amor é isso. No fundo, o amor é nós morrimos por alguém que nós gostamos. Pelos vossos familiares, por alguns dos vossos amigos. Então a equipa funciona como isso mesmo, como um grupo de amigos dentro do nosso local de trabalho, não é? Seja ele qual for, mas pelo qual vocês seriam capazes de dar a vida porque confiam e porque sabem que ele faria o mesmo por vocês. Aquele caráter de retribuição. Então, basicamente, é isso mesmo: é respeitar o próximo, é assumir que temos bons motivos junto daquele grupo, junto daquela equipa, estar completamente comprometido com as decisões e as estratégias que o grupo toma para conseguir criar um bom espírito, aquele tal bom espírito de equipa que todos nós falamos, mas que é tão difícil de criar. Acima de tudo, a lealdade, o ambiente amigável e o tipo de comunicação que temos dentro do nosso grupo são 3 fatores fundamentais para que depois exista este respeito, este comprometimento e esta ligação com todo o nosso grupo e aquele grupo que nos pertence.
E então, mas qual é o meu contributo dentro do grupo, dentro da equipa? O que é que eu faço? O que é que eu posso fazer? Então, o sistema Belbin, que vocês depois podem pesquisar um pouco mais, porque vamos passar por isto de uma forma muito rápida, e isto seria uma formação para 2 dias, ou até mais, diz-nos que nós temos um papel dentro da equipa, chamam-se Team Roles. E eles são 9 papéis. E então o que é que estes papéis nos dizem? Dizem-nos que nós temos uma ou mais características dentro da nossa equipa pelos quais nós somos reconhecidos. Então, são 9 tipos de personalidade. Nestes 9 tipos de personalidade, elas criam relacionamentos e podem expor fraquezas ou as suas forças. E, para isso mesmo, é preciso que as pessoas percebam quais são as suas fraquezas e as suas forças. Eles são 9. Vocês são um destes, ou 2. Eu deixo-vos aqui alguns deles. O primeiro é baseado sempre em pessoas, é baseado em nós, e o primeiro deles são pessoas direcionadas para a ação. O modelo é um modelo APT, portanto, A de Action, P de People e o T de Thought. Portanto, são APT. O primeiro é o Shaper, depois o Implementer e o Completer Finisher, que é direcionado para a ação. Ou seja, são pessoas que querem atuar, querem fazer coisas já no imediato. Querem, depois de me ouvir, começar já a aplicar tudo aquilo que ouviram, todas as ações que ouviram nestes 30 minutos. Depois temos aqueles que são direcionados para as pessoas. Ou seja, são aqueles que são do grupo, que pensam na pessoa em primeiro, seja nelas ou nos outros, mas que querem realmente que as pessoas sejam o centro das atenções. E por último, são aqueles que são direcionados para o pensamento. São aqueles que planeiam as coisas, são aqueles que são especialistas em algo, são aqueles que querem planear mais coisas e criam ideias para todo o grupo. Então, dentro destes 9, vocês serão um deles. O desafio que eu vos lanço a posteriori é vocês identificarem qual é a vossa característica de personalidade dentro destas 9. Ou quais são. Serão 2 no máximo. E depois, fazer o mesmo na vossa equipa. Dentro da vossa empresa. Dentro do vosso grupo. Tá bem? O que é que vocês são e o que é que o vosso grupo ou a vossa equipa é. E, como é óbvio, depois tomar ações perante aquilo que vocês identificaram. O grupo das pessoas, que é aquele com o qual nós partilhamos mais, não é? Porque nós vivemos num negócio de pessoas, vive essencialmente com uma sigla. O C de Coordinator, o T de Team Worker e o R de Resource Investigator. Então, este CTR identifica-nos que a pessoa está no centro. Center de CTR. Ok? Então, dentro da vossa mente, devem pensar que estas pessoas que estão orientadas para o trabalho de equipa, que é sobre aquilo que estamos a falar hoje, estão direcionadas para as ações, para os pensamentos dentro do grupo, dentro da equipa. Não se esqueçam. Identifiquem qual é o vosso e identifiquem na vossa equipa o que é que cada um faz. Eu sei que na vossa mente, e durante estes segundos que eu fui falando agora, vocês já identificaram. Provavelmente porque alguns demonstram muito mais este tipo de personalidade, outros nem tanto. Mas todos eles têm um papel que desempenham dentro do grupo e que é fundamental para esse grupo. E cabe-nos a nós usar o papel dessa pessoa para a potenciar dentro do grupo, porque é fundamental aquilo que ela vai fazer. Então deixo-vos aqui algumas coisas, são 5 elementos que podem originar então o sucesso ou o insucesso das equipas. Então o primeiro é a falta de confiança. Neste elemento, as pessoas não estão de todo vulneráveis
com os restantes membros da equipa, ou seja, elas não se querem expor. Okay, eu quero estar no meu canto, não quero que ninguém me chateie. Não vão admitir erros, não vão admitir falhas perante o grupo. E isso vai bloquear o sucesso da equipa. O segundo elemento é o medo, do conflito. Principalmente quando há a falta de paixão, que vai ser o nosso terceiro ponto. Então, quando existe este medo de conflito, existe sempre um ruído à nossa volta. Existe sempre um diz-que-disse, existe sempre conversas paralelas. E estas situações normalmente não têm nada a ver com o tema fulcral da conversa. São coisas passadas, provavelmente. Então nós queremos quebrar esta barreira e queremos evitar ter medo do conflito. Não é? Ele não nos ajuda no sucesso da equipa. Depois a falta de paixão. A falta de paixão normalmente gera conflitos, ou seja, quando nós não estamos comprometidos com alguma coisa que é realmente importante, deixamos de ter paixão por essa coisa. Vejam nas relações que nós temos, ou que nós tivemos. Não é? Quando existe esta falta de paixão, eu não estou comprometido, não quero estar ali, não quero estar com aquela pessoa, não quero estar com aquela equipa, ou aquele grupo. E então isto quebra o sucesso da equipa. Depois o evitar chamar à razão, mesmo quando é do interesse e do bem-estar de todos os elementos do grupo. Mesmo quando nós perdemos esse foco, devemos chamar à razão. E por último, o focarmos no nosso ego. Tá bem? Olharmos apenas para o nosso umbigo e pensarmos apenas em nós. Não pensamos numa causa maior, não pensamos nos objetivos gerais. E dentro destes 5 elementos existe uma premissa que nós todos já ouvimos e parece um pouco clichê, mas que na realidade ela serve de carapuça para todos nós. Elogiar em público e repreender em privado. Então, elogie os vossos elementos da equipa quando devem elogiar em público, repreendam-nos em privado. Bem? E vão ver como vão ajudar a aumentar o sucesso da vossa equipa com estas pequenas ações. Esta é a chave de ouro. Esta é a chave do Euromilhões para vocês mudarem o estigma da vossa equipa, do vosso grupo, da vossa empresa. Se não te retirarem mais nada da partilha que fizemos hoje, ou que eu fiz convosco hoje, eu gostava que retirassem pelo menos isto. Escrevam estas 3 perguntas e apliquem-nas. Mais do que tudo. Então, façam-no para vocês e façam-no para a vossa equipa. Peçam-nos para escrever o que é que as distingue. O que é que distingue a vossa equipa de todas as outras equipas? Depois, a equipa beneficiava se eu fizesse o quê? Se eu mudasse o quê? E por último, se eu pudesse, o que é que eu mudava? São 3 pontos diferentes. O primeiro distingue a equipa, distingue o grupo. O segundo distingue-me a mim. E o terceiro distingue o grupo, distingue o que é que nós faríamos de diferente, ou o que é que eu faria de diferente para mudar aquele grupo. Tá bem? Apliquem isto no próximo momento que estiverem com as vossas equipas. Tá bem? Vão ver como vão ter respostas às quais vocês nem estavam à espera, mas que vão ajudar a produzir sucesso no vosso grupo. Existem 7 fatores críticos e estamos na reta final. 7 fatores críticos para o sucesso de equipas de alta performance. O primeiro é o compromisso. Que tipo de compromisso é que vocês têm? Quais são os valores? Qual é a missão? Qual é a visão da vossa empresa, do vosso grupo? O segundo é a interdependência. Ou seja, todos dependemos de todos. Como nós vimos no sistema Belbin, que nós falámos há pouco, identifiquem as personalidades que cada um tem e depois, mediante essas personalidades, vão ver como cada um tem o seu valor dentro do grupo. O terceiro são as competências interpessoais. E elas são fundamentais porque cada um tem as suas competências, cada um tem o seu papel, tem o seu desenvolvimento dentro daquele grupo.
Depois, feedback, comunicação aberta, exponham os vossos problemas, não tenham medo de o fazer. Elementos com competências complementares, ou seja, existem alguns elementos que têm coisas que mais nenhum consegue fazer. Alguns conseguem pintar, outros conseguem desenhar, outros conseguem cantar, outros conseguem fazer, sei lá, magia, qualquer coisa. Tudo isso pode ser produtivo em algum momento da vossa vida dentro da equipa. Depois, compromisso com os processos, com a liderança e com a responsabilidade através das regras, dos valores, como falámos antes no compromisso. Bem, no respeito que têm por todos os membros da vossa equipa. E depois o reconhecimento. Reconhecer quando as coisas estão bem, reconhecer quando as coisas estão menos bem e produzir ações, que são aquelas que nós estamos aqui a partilhar, para aplicar, para mudar. E lembrem-se, elogiar em público, repreender em privado. Não existe fazer tudo certo e correr tudo errado, tal como não existe o oposto. Então experimentem aplicar algumas destas ações e se as aplicarem da correta forma vão ver como tudo pode correr melhor. E gostava de deixar aqui, por último, algo para partilhar convosco a nível de feedback. Feedback é algo que é fundamental dentro das equipas. Viram ali no quarto ponto de fatores críticos dentro do sucesso das equipas, que é a comunicação aberta e o feedback é algo que pode potenciar uma equipa para ela crescer exponencialmente e tirar ainda mais resultados do que aquilo que está a ter naquele momento. A Brené Brown diz-nos isso, mas eu queria partilhar convosco também uma história rápida de alguém que há pouco tempo eu vi na televisão e que dizia isto muito exaltado. O nome dele é Charles Barkley. Ele era jogador de basquete, um jogador famoso, para quem conhece o basquete norte-americano, e neste momento é comentador desportivo. E na sua comunicação ele diria isto que está aqui escrito e que a Brené Brown partilha connosco. Ele disse que para realmente fazer um comentário desportivo sobre aquele desporto que é o basquete, um comentador desportivo tinha que ter sido jogador de basquetebol. E na realidade é isto que ela está aqui a partilhar. Então, se tu não estiveste dentro daquela arena, tu vais levar um chute, porque eu não estou interessado no teu feedback. Porque tu não viveste a experiência. Então o feedback deve ser partilhado, deve ser vivido através disso mesmo. Não através de uma emoção, mas através de uma ação. De algo que aconteceu naquele momento, de alguém que eu possa agarrar para tentar melhorar no próximo momento. Existem 3 componentes para dar feedback. O primeiro é ele ser dado exatamente no momento a seguir em que acontece. O segundo é ele ser diretivo, ou seja, é aquilo que aconteceu e não é mais nada que está à volta. É direto, àquele ponto específico. E o terceiro é que ele seja, diria, fazível. Ou seja, eu consigo realizar aquilo que tu me estás a pedir para eu fazer de forma diferente. Normalmente, quando queremos dar feedback, nós escolhemos 1, 2 pontos que são básicos, que são iniciais. E depois vamos transformando esses pontos em outros pontos que vão aparecendo pelo caminho. Mas estes são pontos iniciais. 1, 2 pontos para vocês conseguirem melhorar a produtividade da vossa equipa ou de algum membro da vossa equipa no tempo. Nada mais do que isso. Outra coisa muito importante é e como é que eu recebo o feedback? Então existe aqui alguns pontos que são fundamentais para que isso aconteça. Primeiro de tudo é estar receptivo a ele. Ou seja, se eu não quero ouvir o feedback de alguém, eu não lhe vou pedir o feedback. Então o primeiro é estar receptivo. O segundo é preparar-se previamente, quando isso é possível. Aqui este preparar previamente é nós prepararmos aquilo que vamos apresentar e depois preparar-nos emocionalmente para aquilo que vamos ouvir, porque nem sempre vai ser aquilo que nós gostamos.
Depois, tal como o Ivan falou na sua formação, escutar o feedback que lhe é dado. É fundamental. Ouvir, escuta ativa. Eu realmente estou ali no momento. Eu quero realmente ouvir e depois aplicar. Pedir sempre ajuda, pedir sempre sugestões. O feedback baseia-se nisso mesmo. Nós estamos a fazer um pedido de ajuda, nós estamos a expor perante alguém. Então façam com pessoas em quem vocês confiam, com pessoas em quem vocês têm rapport. Escrevam, tomem notas. Bem? Tudo aquilo que é escrito é mais facilmente memorizável por nós. Então, se memorizarmos e se o escrevermos, está ali. Nós podemos ir lá um dia para voltar a recapitular aquilo que escrevemos. Nos últimos 2 pontos, falamos sobre compreender o feedback. Depois do que tu me disseste para fazer, será que eu realmente compreendi aquilo que tu me disseste? Ok, então repitam aquilo que vocês ouviram. Para quem vos está a dar o feedback, vos dizer sim, foi isso que eu te disse. É isso que tu podes melhorar já a partir da manhã. E depois, por último, traçar aqui um plano de ação. Ou seja, como é que eu vou melhorar? Mediante as minhas capacidades, mediante aquilo que é inerente à minha personalidade, de que forma é que eu posso melhorar? Porque todos nós temos aprendizagens ou tempos de aprendizagem diferentes, portanto, todos nós vamos demorar tempos diferentes para aplicar os diversos feedbacks, sejam eles mais simples, sejam eles mais complexos. E no final, agradeçam o feedback, porque aquela pessoa teve a investir o seu bem mais precioso para isso acontecer. E o bem mais precioso é o tempo. Então agradeçam-lhe por aquela pessoa ter dado o feedback. Peçam sempre feedback a alguém em quem confiam, em alguém em quem têm rapport. Essa pessoa vai realmente querer dar-vos feedback, vai realmente querer o vosso bem. Esta é uma fórmula que vocês podem usar. Existem tantas outras formas de dar feedback. Não existe uma fórmula perfeita. Existe a forma que se encaixa com algum tipo de pessoa. E cabe-vos a vocês usarem esta ou outra que vocês achem por bem. Esta baseia-se nos 5Ws e 1H. Na Les Mills nós usamos esta fórmula. Nós achamos que é a que funciona melhor. No entanto, existem tantas outras, como o método de sanduíche, como o método das perguntas. Ou seja, usem aquilo que vocês acham que aquela pessoa vai usar da melhor forma, vai compreender da melhor forma. Primeiro, para quem? Depois o quê? Depois quando? Depois onde? Depois porquê e como?
liderança pelo exemplo. Muito obrigado, desde já, por terem estado aí desse lado, por terem acompanhado esta partilha. Eu espero que tenha trazido mais-valias à vossa experiência, ao vosso conhecimento. Espero que o tempo, que é tão tão precioso, vocês investiram comigo nesta partilha, vos traga resultados. Nos traga resultados a todos enquanto equipa, enquanto grupo. Lembrem-se, se tiverem dúvidas, se quiserem colocar alguma partilha vossa, coloquem-no ou façam-no através, mais uma vez, das minhas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, ou façam-no acima de tudo através da Les Mills Portugal, seja no Instagram ou seja no Facebook. Mais uma vez, obrigado. Obrigado à MANS por nos dar a hipótese de vos oferecer esta formação gratuita. Eu espero ver-vos brevemente. Portanto, até já.